fazer os desenhos no plano, né? Porque no GeoGebra fica fácil, né? Você tem aquela 3 dimensões ali, você consegue gerar o objeto e tal, fica tranquilo. Mas é importante que o aluno tenha uma noção do desenho no plano, em 2 dimensões, como que ele desenha. Porque vocês vão precisar disso na geometria, quando a gente começar a trabalhar os poliedros. E aí vocês vão precisar desenhar cubo, desenhar pirâmide, e vocês vão precisar ter essa noção, tá bom? Deixa eu ver quem que está precisando de ajuda aqui. Nicole. Bom dia, Nicole. Seja bem-vinda. Então, vamos corrigir os exercícios aqui. Começando pelo exercício 1, página 149. Então, vamos lá. Então, aqui as determinações de um plano, né? São 4 formas, 4 maneiras de você determinar um plano. Tá? Um plano é determinado por... Então, vamos lá. Vou colocar as 4 situações. Um plano, ele é determinado por 3 pontos, uma das maneiras de se encontrar um plano, de determinar um plano, 3 pontos distintos, não alinhados, não colineares. Eu dei o exemplo até da mesa, né? Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Por 3 pontos não alinhados, passa um único plano, né? Então, por exemplo, se eu ligar esses 3 pontos, eu vou ter exatamente o triângulo. E o triângulo é um exemplo, é uma referência de plano, né? Eu tenho um triângulo. O triângulo é um exemplo de plano, né? Lembrando que o plano ele é infinito nas dimensões dele, tá bom? Então, por 3 pontos não colineares, não alinhados. Se eu tiver 3 pontos alinhados, não forma um plano, não determina um plano. Eles têm que estar fora desse alinhamento aí, certinho? Então, é uma situação. Outra situação é quando temos uma reta, bem como um ponto fora dela. Isso daqui também determina um plano. Se o exercício falar assim, um ponto e uma reta determina um plano, cuidado, esse ponto tem que estar fora da reta para determinar um plano. Então, aqui eu posso criar um plano aqui tranquilamente. Existe um plano, pronto, é um plano. Foi o meu plano. Então, isso aqui determina uma reta e um ponto determina um plano. É uma outra situação para a gente determinar o plano. Outra, terceira situação, é quando temos retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas retas que têm um ponto em comum, né? Elas se cruzam exatamente um ponto. Elas podem ser oblíquas, né? Sem formar 90 graus, ou podem ser perpendiculares formar. Quando você tem 2 retas no espaço, 2 retas quaisquer no espaço, que são concorrentes, com certeza elas determinam um plano. Vai existir um plano que vai contemplar essas 2 retas, tá? Com certeza isso vai acontecer, tá bom? Então, as 2 retas concorrentes determinam um plano. E uma terceira situação, e uma última situação, retas paralelas. 2 retas paralelas, que não têm ponto em comum, né, não se encontram, elas também determinam um plano. Quaisquer 2 retas paralelas que estejam no espaço, vai existir um plano que vai contemplar essas duas retas, vão determinar um plano. Você pode criar um plano, eu posso criar um plano assim, ó, tá? Eu não lembro se eu falei para vocês, os planos, eles têm, a gente nomeia os planos com letra do alfabeto grego, tá? Alfa, beta, gama, e assim vai, certo? Então, é um plano que passa por essas 2 retas paralelas, tá bom? Então, são essas 4 situações. Então, vamos analisar aqui, ó. Um plano é determinado por uma reta e um ponto não pertencente a ela, já é a alternativa A. Se ele falasse assim, uma reta e um ponto, você não poderia afirmar, porque esse ponto poderia estar em cima da reta. Tem que ser um ponto que não pertença à reta, que seja fora dela. Certinho? Então, essa é a alternativa correta aí. Prontinho? Posso seguir? Vamos lá? Questão 9.
Questão 9 diz o seguinte: sejam A e B. Galera, quando vocês estiverem fazendo exercício desse tipo, vocês podem usar o GeoGebra. Claro que para você usar o GeoGebra, o aluno tem que ter uma manha ali, tem que praticar. Ou você pode trabalhar, vou voltar para a telinha aqui, ó. Vou sair da apresentação. Estão me vendo aí? Estão me vendo aí? Beleza? Dá para ver vendo a minha tela aí? E a apresentação, professor. Pois é, coloca na minha tela aí. Sai da apresentação, só para mostrar para vocês. Galera, esse tipo de assunto... Deixa eu salvar o Lene aqui. Bom dia, Lene, seja bem-vindo. Galera, vocês podem trabalhar parecendo doidinho, quer ver? Você pode pegar a caneta, eu quero representar retas reversas. Você pega duas canetas, põe assim. Elas são ortogonais? São, porque se você projetar uma com a outra, forma 90 graus. Você pode fazer isso no espelho, ficar fazendo essas coisas assim, tá? Certinho? Pega o caderno, representa um plano, põe uma reta perpendicular ao plano, tal, ou ela secante, coisa e tal. Então, vocês podem trabalhar dessa forma, ou vocês aprendam a desenhar no plano. Sugestão, galera, o exercício está falando de retas ortogonais. Sugestão para trabalhar o desenho de retas ortogonais, galera. Faça um cubo. Quando você trabalha o cubo, ele facilita para a gente ter uma ideia do que são retas ortogonais. Quer ver? Então, eu vou fazer o desenho de um cubo. Então, toda vez que você estiver trabalhando retas ortogonais, paralelas, qualquer tipo de reta, plano e reta, faça um desenho do cubo. Facilita bastante. Então, eu vou desenhar um cubo aqui, certinho? E vou trabalhar em cima dele. Ó. Então, vou desenhar um cubo. Né? Você faz dois quadrados assim, ó. Faz um quadrado aqui e vai puxando as arestas, ó. Em perspectiva, né? Então, você faz um aqui. Essa outra que eu vou fazer é paralela de baixo, ali de mesmo tamanho. Essa daqui tem que ter o mesmo tamanho, vou puxando, ó. Certinho? Aí eu puxo a altura, tem que ser a mesma altura aqui, ó. Certinho? Mais ou menos a mesma altura. Aí você vem aqui, completa. Aí as arestas lá de trás, que a gente não enxerga, a gente faz pontilhadinho. Então a gente vai pontilhando. Existe um ponto aqui, ó, que ele é o encontro dessa aresta. Claro que você vê. Aqui vou tentar ser o mais alinhado possível. Você tem essa daqui, você tem a altura, e você tem essa daqui, ó. Então essas do fundo. Então quando você constrói o cubo, vai facilitar, vocês vão ver o tanto que vai facilitar para resolver esse exercício, para entender esse exercício aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Sejam A e B duas retas ortogonais. Galera, eu vou fazer as retas ortogonais, tá? Perpendiculares é uma terceira reta. Então vamos por partes. O que são retas ortogonais? Eu vou fazer dois exemplos de retas ortogonais aqui, ó. Opa, deixa eu fazer a minha... Vou usar a reta aqui. Agora eu preciso de... Aqui, ó. Essa aqui é uma reta. Estou usando uma das arestas, né? Que são esses segmentos, para traçar essa reta. Essa reta eu vou chamar de A. Então, essa aqui é a minha reta A. O que seria a reta ortogonal? Olha aqui, galera. Eu vou fazer uma que vai passar nessa aresta aqui, ó. Eita. Eu vou fazer uma que vai passar aqui, ó. Vocês conseguem visualizar que essas duas retas não estão se encontrando? Elas não vão se encontrar. Tá bom? Por quê, professor? Porque essa reta A ela está no plano da frente. E a outra reta está em outro plano. Retas ortogonais, elas não estão no mesmo plano. Não existe um plano que contém as duas retas ao mesmo tempo. Tá bom? E ortogonais, por quê? Elas formam 90 graus. Se eu projetar aqui, ó, olha que ideia legal, ó. Se eu pegar essa reta e jogar ela para cá, ó, vou projetar ela para lá, ó, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma outra reta, a mesma reta A, ó. Se eu jogar essa reta para o fundo,
olha o que ela vai acontecer. Ela vai ficar no mesmo plano que a reta azul. Ela está formando 90 graus. Ó. Claro que as retas ortogonais elas não se encontram. O que eu fiz aqui foi uma projeção. É como se eu estivesse vendo de frente. Bom dia, Camille. Tudo bem? Seja bem-vinda. É como se eu estivesse vendo esse cubo de frente, a vista frontal. É como se essa reta aqui fosse projetada para o fundo. Ou seja, ela dá a impressão de formar, ela forma 90 graus, a projeção dela. Mas, na verdade, não são perpendiculares. As perpendiculares, elas se encontram. Tá? As reversas, né? Esse aqui é um tipo de reta reversa, elas não se encontram. O que eu fiz aqui foi uma projeção para mostrar para vocês que na projeção forma 90 graus. Elas são ortogonais. Tá bom? Elas são reversas, a reta azul e a reta A são reversas, porque estão em planos diferentes, não se encontram, e a projeção forma um ângulo de 90 graus, certinho? Então, essa é a característica das retas reversas, no caso aí, reta chamada de ortogonal, porque forma 90 graus a sua projeção. Pois bem, então eu fiz essas duas retas, essa aqui é a reta B, tá bom? Nomenclatura de reta, sempre letra minúscula, certinho? Essas duas retas são perpendiculares a uma terceira reta, em 2 pontos. Existe uma terceira reta que é perpendicular. Perpendicular, sim, galera, as concorrentes, elas se encontram em um ponto. Em 2 pontos, A e B. É como se eu estivesse passando uma reta aqui, ó. Essa daqui seria uma reta que ele está chamando de R. Uma reta R, tá bom? Ela é perpendicular, essas duas retas A e B formam 90 graus com a reta R. Ó. Eu vou mostrar para vocês que forma 90 graus. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A reta R está encostando na reta B, formando 90 graus. E aqui também, ó. Aí, ó, a reta R está formando 90 graus com a reta A. Então, ó, a reta A e B são retas ortogonais entre si, né? E formam 90 graus com a reta R, em pontos A e B. Então, vou marcar esses 2 pontos. Existem 2 pontos aqui, ó. Então, ela formou 90 graus nesse ponto, que é um ponto A, e formou 90 graus no ponto B, respectivamente, na ordem que foi citada. Tá? Então, vamos lá, continuando. Sejam M pertencente a A, M é um ponto que está na reta A e N é um ponto que está na reta B. Distintos dos pontos A e B. Diferentes, ou seja, esses pontos M e N que eu vou marcar na reta A e na reta B, são pontos que não podem estar em cima, não podem ser coincidentes aos pontos A e B. Então, eu vou marcar mais ou menos, eu vou marcar aqui eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar um ponto, ele chamou de M, tá? O ponto M aqui na reta A, tá? M é um ponto pertencente que está em cima da reta A, e N é um ponto que está em cima de B. Então, N eu vou marcar aqui, ó. Poderia marcar em qualquer posição, tá, gente? É só para melhorar a visualização para vocês, a ilustração. Então, esse aqui é o ponto N, certinho? O que o exercício está querendo? Agora vem o exercício. O ângulo MBN. Eu vou traçar aqui, pessoal, tá? Eu vou ligar os vértices M, B e N. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Opa, deixa eu fazer. Então, ele quer esse aqui, ó. M, B, N. Tá? Deixa eu... Se eu fizer de amarelo, será que vocês vão enxergar? Deixa eu tentar. Deixa eu salvar mais alguém que está perdido aí. Bom dia, Israel. Seja bem-vindo. Então, vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer de amarelo aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Deixa eu pôr até um traço mais. Enio, ele quer esse ângulo aqui, ó.
esse ângulo aqui, ó. E vocês vão ver que esse ângulo é 90 graus, ó. Eu posso até fechar aqui, ó, fechar um triângulo, ó. Então, percebam que é o seguinte, esse ângulo B aqui, ó, que é o vértice, né, que eles usam MBN, é porque o vértice é no ponto B, é no vértice B. É um segmento que está no plano de baixo, no piso, né, e o outro é vertical, ó. Então, percebam que esse ângulo formado, ele utilizou o segmento da diagonal do piso, né, da face de baixo do bloco, e usou a vertical aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um triângulo retângulo. Ó, ele é um ângulo reto em B. Então, diante disso, ó, esse ângulo MN, aqui no GeoGebra, tá? Giro, aí a gente põe um plano aqui, que a gente gira ele, vocês vão ver que é 90 graus. Seja bem-vinda. Galera, esse exercício, posso ir? Dá um ok aí para eu poder ir adiante. Sim? Oi, estão aí? Sim, professor. Beleza. Beleza, valeu. Exercício 10, ó. Esse aqui é mais tranquilo, mais light. Tá? Na figura a seguir, então vamos lá. Na figura a seguir, o segmento AB é perpendicular ao plano alfa, tá? Plano alfa AB. Então, quando for assim, você já vem aqui, já marca, já faz a símbolo, né? Perpendicular, forma 90 graus, né? Essa reta aqui, ó, ela está secante, esse segmento está perpendicular, formando 90 graus com o plano. CD e BC estão contidos nesse plano. Sim, o segmento CD e BC. E CD é perpendicular a BC. Já está o símbolo aqui, né? 90 graus. Perpendicular forma 90 graus. Se AB vale 2 centímetros, tá? Vamos colocar essa medida aqui, ó. 2 centímetros. BC vale 4. Então, temos aqui, vale 4 centímetros. E CD vale 3. Ó. A distância de A até D vale. Então, queremos descobrir essa distância aí, ó. Aí, galerinha, queremos descobrir essa distância aí. E aí, sugestões? Que eu posso chamar de X. Posso chamar de X aí. Sugestões, pessoal? Vamos lá? Quero que vocês participem também. E aí, o que vocês sugerem que eu faça aqui, ó? Ninguém fez esse exercício, não? Então, vamos lá, ó. Eu vou fechar isso daqui, ó. O que eu vou fazer, ó, que legal. Ó. Eu vou fechar. Ah, agora ficou bom, hein? Olha que ficou legal. Por quê? Eu vou chamar esse segmento BD de Y. Beleza? Primeiro, galera, eu vou encontrar esse Y. Depois eu encontro o X. Como é que eu encontro o Y? Olha o plano aqui, eu vou desenhar, vou riscar ali para vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha esse plano que está no chão, que está no plano alfa, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, olha aqui. E é um pitagórico, né? Catetos 3 e 4, hipotenusa é 5, ó. É o padrãozão, né, do triângulo retângulo. Aí você faz Pitágoras, descobre o Y, depois você faz Pitágoras de novo, porque esse triângulo ABD, que eu criei aqui, ele também é um ângulo reto. Né? Aqui é um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Faz Pitágoras 2 vezes. Então vamos lá, galera, aqui, ó. Então, para descobrir o Y, só para reformular y ao quadrado, né? É igual a 3 ao quadrado,
mais 4 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então, y é igual a raiz quadrada de 25, 5. Então, y vale 5 centímetros. Agora eu vou fazer o Pitágoras desse triângulo aqui, ó. Aqui, ó. Certinho? Eu já tenho o y. Agora eu faço Pitágoras de novo, ó. Certinho? Só que agora usando o x. O x passa a ser hipotenusa, que é o valor que a gente quer descobrir, ó. Então, x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O y ao quadrado, que vale 5, mais o 2 ao quadrado aí. X ao quadrado é igual a 25, mais 4. X é igual a 20 raiz quadrada de 29 centímetros. Então, essa é a alternativa correta, letra D. Certinho, galera? Tranquilo? Sim, professor. Então, beleza, valeu. Então, vamos para a próxima. Até quem quiser tirar print aí, avisa, viu? Fala que eu espero um pouquinho, tira um print aí, tira uma foto aí com o celular aí, de repente agiliza o processo. Tá bom? Exercício 2, ó, tá? Página 151. Diz o seguinte. A figura abaixo mostra uma porta entreaberta e o canto de uma sala. As retas RS, ST, X e R têm, respectivamente, as posições relativas. Vamos ver, né? Posição relativa dessas retas. Vamos fazer as retas aqui, ó. Retas R e S. Então, aqui é o R. É como se eu tivesse aqui, ó. Passando uma reta. Aqui, opa. Tá. Como se eu estivesse passando uma reta aqui, a reta R, e a reta S aqui, ó. Então, essas duas retas são paralelas, elas estão no mesmo plano, né? Qual plano? O plano da porta, ó. Esse é o plano da porta. Lembra? Duas retas paralelas determinam um plano. Olha que legal, ó. Então, elas são paralelas. Então, a gente já descarta a letra D, porque, respectivamente, é na ordem que foi citado, né? Então, a gente descarta a letra D e a letra E. Então, vamos saber das outras retas aí. Retas S e T, ó. A reta S, existe uma reta T, ó. Já meio que mata a charada ali, ó. Tá bom? A reta T é essa que é perpendicular aqui, ó. Então, essa é a reta. Essa é a reta T, ó. Ela forma 90 graus, olha aqui, ó. Certinho? Ela forma 90 graus, ó, com as duas, ó. Certinho? Ó. Então, elas são perpendiculares. Reta S e a reta T formam 90 graus, elas são perpendiculares. Então, a gente já descarta a letra A, ó, né? A gente já descarta ela aqui. Letra A não serve para a gente. Então, elas são perpendiculares. Vamos verificar se o último par de retas aqui são perpendiculares ou reversas. Olha aqui, X e R, tá? Essa aqui é a reta R. A reta X é essa daqui. É o cantinho da parede aqui, ó. Né? É o cantinho da parede aqui, ó. Essa é a reta X. Elas são reversas ou perpendiculares? Galera, pensa o seguinte, ó. Se essa reta R, se essa porta tivesse fechada, essa reta aqui, ela faria isso daqui, ó. Né? Essa reta S, se a porta tivesse fechada, ela faria isso daqui. Então, teríamos a seguinte situação. Na verdade, essa reta, se ela tivesse fechada, a reta seria perpendicular. Certinho? Ela
iria encostar, estaria no mesmo plano da reta X. Ela iria encostar, seria perpendicular. O que aconteceu? Essa reta veio para cá. Então ela está furando, ela está em outro plano. Ó. O plano da reta X é diferente do plano da reta R. Elas não vão se encontrar. Essa aqui ela vai furar o plano, ela não vai encostar na reta X. Então elas são reversas, tá? Elas são reversas. Então tira a letra C aqui, sobrou a letra D, tá bom? Elas estão em planos diferentes, tá bom? Reversas e ortogonais, tá? Porque essa daqui, se a gente projetar, claro que está em perspectiva, né? Se a gente projetar e encostar nela aqui, vai formar 90 graus. São reversas e ortogonais, tá bom? A projeção forma 90 graus, certinho? Então, vamos para a próxima telinha. Exercício 9, ó. Tranquilinho, né? Vamos lá? O exercício 9 diz o seguinte: as retas RS foram obtidas prolongando-se duas arestas de um cubo, como está representado na figura a seguir. Sobre a situação da assinada afirmativa correta. Essa aqui é tranquila, né, galera? A gente já comentou naquele cubo que eu fiz anteriormente. As retas RS, elas são reversas, tá bom? As retas são reversas, tá bom? Letra B. Por quê, professor? Porque elas estão em planos diferentes, tá bom? Elas estão em plano diferente. Não existe um plano que contém as duas retas ao mesmo tempo, sem sobrar pedaços, né, da reta aí, certinho? Então, é a alternativa B, e é a resposta para essa questão aí, certinho? Vamos lá. Próximo exercício, exercício 4, letra D, certinho? Eita, chegando, gente, ainda. Fala, Ian, bom dia, seja bem-vindo. Então, vamos lá, ó. Se sejam RST três retas no espaço, analise as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Se RS são paralelas, então não existe um plano que as contém. Opa! Falso, né, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Abre o microfone aí. Tá? Então, vamos lá. Acho que eu vou fazer o cubo aqui. Fica bom para a gente... Vamos ver se vai precisar. Talvez não precise. Vamos lá. Se RS são paralelas, então não existe um plano... Deixa eu fazer o cubo aqui. É uma forma melhor para a gente visualizar todos, porque eu vou analisar todas as alternativas. Para a gente fica melhor. Então, temos aqui um cubo. Pronto, temos o cubinho aí. Se RS são retas, são paralelas, então não existe um plano que as contém. Falso, né, gente? Eu posso passar duas retas, uma aqui, outra aqui, elas vão estar no mesmo plano. Falso. Se a intersecção de reta, se a intersecção de RS é um conjunto vazio, então R é paralela a S. Cuidado. Conjunto vazio é porque não tem ponto em comum. Perfeito? Ele está falando o seguinte: se RS é a intersecção, ou seja, o encontro das retas é um conjunto vazio, ou seja, elas não se encontram, então elas são paralelas? Podem ser paralelas, mas elas podem ser o quê? Reversas, ó. Olha essa situação, né? Elas podem ser paralelas? Podem. Beleza. Você tem ponto de intersecção das duas, o conjunto é vazio, não existe ponto em comum, por isso que é chamado conjunto vazio. Agora, mas elas podem ser reversas, ela não necessariamente tem que ser paralela, ela pode ser reversa, pode ter uma passando aqui, ó. Certinho? Então, tanto essa azul quanto essa vermelha da frente aqui não tem ponto em comum, e não são paralelas, são reversas. Então, a B é falsa por isso aí, certinho?
Então vamos lá. Se R e ST são duas a duas paralelas, então existe um plano que as contém. Opa, vamos lá, vamos verificar se isso é verdade. Eu posso ter uma reta duas a duas, porque ele pega assim de duas em duas e compara. Então pegou essa, tá? Essas duas são paralelas. Aí está falando que existe o mesmo plano que as contém, uma terceira paralela. Pode acontecer de eu ter uma terceira reta aqui no mesmo plano. Só que eu posso ter a situação também de ter uma terceira reta passando aqui nessa aresta de baixo. Elas não estão no mesmo plano, as três. Não tem como. Uma está passando, né, na face frontal, na aresta de baixo. Uma de cima, a outra lá no outro plano. Então, não existe, ó, não existe nessa função, né? Então, aqui, ó, não tem ponto em comum e elas não são paralelas. Então, qual que é a única condição? Exemplo, né? E uma outra passando lá atrás. Elas se encontram. Ponto de intersecção se elas não são reversa. R intersecção S é diferente de vazio, ou seja, tem ponto em comum. Então, R é paralela a S, uai, estranho, se é paralela, não tem ponto em comum, né? Então, a alternativa correta é a letra D. Certinho? Percebam, galera, que a análise é bem difícil, né? Assim, às vezes o aluno fica meio perdido, tanta informação, tanta definição. Mas sugiro sempre fazer um cubinho, um bloquinho aí, e trabalhar dessa forma ajuda bastante, principalmente na prova de vocês amanhã, tá? Que é esse conteúdo. Então, quer analisar reta reversa, paralela, concorrente, tudo? Faça um bloquinho, um rascunho, vai colocando as retas, tá? Facilita bastante, tá bom? Próxima telinha. Galera, aqui tem alguns exemplos. Esses exemplos aqui, eu vou deixar para fazer depois, porque eu vou apresentar para vocês a tela do GeoGebra para terminar a teoria, tá bom? Eu vou sair dessa tela aqui, dessa apresentação, aguardem só um pouquinho, tá? Vou parar essa tela para vocês. O GeoGebra. Vou entrar. Não consegui entender aí. E depois eu sugiro para estudar para a prova aí, seguir aí, tá? Demora um pouquinho, mas deve ser 6, tá? Só mexer aqui um pouquinho e logo apresento. Também devagar, que tem. Vamos ver se eu consigo apresentar para vocês a telinha do GeoGebra. Ixi, tá? Não, essa daqui não. Do GeoGebra aqui. Vocês estão enxergando a tela do GeoGebra?
Dá um ok aí, fala alguma coisa, gente. Vamos lá, de novo. Vocês estão me escutando? Sim, senhor. Estão me escutando? Então fala, gente, porque o chat às vezes eu não estou Sim, tô escutando. vendo, eu estou na minha tela. Tá ouvindo a Vocês falam lá no chat, eu professor? não Você tá ouvindo vou ver. a gente? Dá um ok. Então vamos lá, vocês estão me escutando. Beleza, aí fica Professor, bem melhor. Agora eu quero saber. Então vamos lá, eu vou para a apresentação. Nem deu um problema. ih, rapaz. Ô, pessoal, desculpa aí. Fui retirado de sala. Fiz muita bagunça, tirei de sala. Foi tirado de sala. Estão me escutando? Sim. Beleza. Vamos ver se agora vai dar certo. Tá? Sim, tá. Estamos escutando. Agora tá tudo certo. Beleza, obrigado, Maria. Deixa eu Tá. voltar ali para. Mas para encerrar a aula, eu quero apresentar uma coisa rapidinho para vocês. Ver se vocês conseguem visualizar, tá? Estão vendo o GeoGebra aí? Sim, dá pra ver. Dá para ver? Só que tá travando Sim. demais, nossa senhora. Ai, meu Deus.
Vamos lá, vou tentar de novo. Agora, ok? Estão vendo aí? Beleza, beleza. Sim, Vamos senhor. continuar, galera. Posição relativa entre reto e plano. Vocês podem seguir isso aí no roteiro que eu passei para vocês, tá? Uma reta pode estar contida no plano. Então, eu posso ter uma reta no plano, tá? Por exemplo, essa aqui é uma reta que está contida no plano, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, a reta pode estar contida no plano. Ela pode ser secante ao plano. O que é secante, professor? Ela pode furar o plano. Secante é quando ela tem um ponto em comum com o plano. Poderia ser o próprio eixo Z aqui, ó. É uma reta secante ou concorrente, tá? Aí, ó. Ela está furando o plano. Certinho? E se ela formar 90 graus com o plano, ela é do tipo perpendicular. Se ela não formar 90 graus com o plano, é do tipo oblíqua, tá? Então, essa na vertical aqui é uma reta secante ou concorrente ao plano. Ela tem um ponto em comum, que é exatamente o ponto de encontro dos eixos aqui, tá bom? Temos outra situação, é quando ela é paralela ao plano, tá? Então, vou fazer ela aqui paralela ao plano. Vou tirar as outras. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, vou marcar um ponto. Deixa eu colocar aqui. Vou marcar um ponto aqui, qualquer. Por exemplo, aqui no 4. Vou marcar esse ponto. E vou fazer um outro ponto aqui, ó. Por exemplo, 4 menos 4 e 4. Vou digitar aqui. 4 menos 4. E vou traçar uma reta aqui, ó. Tá? Que passe. Essa reta aqui, ó. Ela é paralela ao plano, ó. Percebam que ela é paralela ao plano. Certinho? Paralelinha ao plano aí, ó. Então, 3 posições. A reta pode estar contida no plano, está em cima do plano, ou seja, todos os pontos da reta, os infinitos pontos, pertencem ao plano. Ela pode ser secante, o próprio eixo Z aqui azul está fazendo o papel de reta secante, ela fura o plano, ela tem um ponto só em comum com o plano, ou ela pode ser paralela ao plano. Ela possui, ela não tem nenhum ponto em comum com o plano, né? Ela está suspensa ali, certinho? Galera, não vai dar tempo mais de falar sobre a... Alguém quer participar da reunião? A Flávia foi tirada. Hoje o trem tá difícil, né? Pessoal, faltam só 2 minutinhos, não dá para eu falar sobre posição de reta de plano. É só, antes de terminar, vou até tentar finalizar, mas sem o GeoGebra, tá? Posição relativa entre 2 planos, tá? Eles podem ser paralelos. Olha aqui, vamos visualizar, vamos lá. Porque no GeoGebra não vai dar tempo. 2 planos podem ser paralelos, certinho? Não tem ponto em comum. Eles podem ser coincidentes, um plano em cima do outro. Todos os pontos, infinitos pontos de um plano estão contidos no outro. Ou eles podem ser secantes ou concorrentes, tá? Um plano aqui, ó, tem o livro e o caderno, e tem um plano aqui, ó, um plano cortando o outro. Então, nesse caso, nós temos uma reta em comum. É você imaginar o seu livro de espiral, a espiral sendo uma reta. Você tem vários planos ali, ó. Tá? Então, quando você tem 2 retas, 2 planos secantes, 2 planos que se encontram, você tem uma reta em comum, que seria a espiral de um livro. As páginas fazem parte de um plano, e a espiral seria a reta que é comum a todos esses planos. Tá bom, galera? Pessoal, forte abraço. Valeu demais. Mas vai cair mais teoria mesmo?
Cara, isso aí é só teoria, né, bicho? Você viu que os exercícios, assim, um só que eu fiz cálculo, né, aquele teorema de Pitágoras, mas é pura teoria, bicho. Você tem que saber essas teorias mesmo e ter uma imaginação fértil, meu amigo. Entendeu? Visualizar isso tudo no espaço. Tá bom, galera? Um forte abraço, boa prova amanhã. Fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau. Falou. Valeu.